para te ajudar. Esse é um vídeo diferente. Vídeo diferente por quê? Esse vídeo vai te ajudar, tá? Primeiro, a revisar sobre a história do Brasil. Segundo, para você entrar e fazer uma boa prova do Colégio Naval. Professor, o vídeo é exclusivo para a galera do Colégio Naval? Não. Mas, aqui o foco é o Colégio Naval. Prova final de semana. Tô aqui, ó, setembro. Esse vídeo vai ser lançado, estamos aqui em agosto, a prova já é no primeiro final de setembro, final de semana de setembro. E eu vou lançar esse vídeo na quinta-feira, você vai revisar, você vai pegar, vai ali amarrar as questões e tudo mais. Mas você que vai fazer outro concurso militar, ou quem sabe uma prova do Enem, uma prova de outro vestibular, também pode vir aqui para relembrar um pouquinho algumas coisas, beleza? É um vídeo diferente, é só para você relembrar. Vem comigo, vamos lá, galera! É o top 5 do Colégio Naval. Poderia fazer o top 10, mas ele vai fazer um vídeo muito longo. Não precisa ser tão longo, tá? Eu vou te dar ainda o bizu geral de tudo que mais tem caído no concurso do Colégio Naval, galera. Vem comigo, ó. Gabarito, Ah, molecada, vem, ó. Período colonial, 1530, 1500 e 1822, mais de quase 300 anos. É um período bem interessante porque a gente vai ver uma estrutura, é um período longo, por isso que ele cai muito, a gente vai ver uma estrutura sendo consolidada, que é uma estrutura baseada na plantation, beleza? Então, quando você fala, por exemplo, em economia açucareira, no cultivo da cana-de-açúcar, para a produção do açúcar, a gente vai ver o sistema de plantation ali evidente. Latifúndio é o leme, latifúndio, exportação, monocultura e escravidão, beleza? E a gente também vai ter uma outra matriz, por exemplo, não dá para falar que as drogas do sertão são trabalhadas, são vistas da mesma forma. As drogas do sertão não utilizam mão de obra escrava, sim, trabalho indígena, chefiado ali pelos missionários. E aí você tem também a questão da pecuária servindo ao mercado interno. Tudo isso é bem interessante, beleza? Então, como mais vem caindo isso aí? Te lembro, capitanias hereditárias, 1534, aí depois de 1548, a questão da centralização com o governo geral. A gente tem a União Ibérica, quando Portugal e Espanha estão unidos numa só coroa, com a Espanha exercendo influência sobre Portugal. Tem uma paródia aí no canal, né? Guerra, brigar pros mouros foi facinho. Pega essa paródia e já se liga. Então, dentro dessa noção de União Ibérica, muitas influências, muitas coisas vão acabar acontecendo aqui no nosso território. E a principal delas são as invasões holandesas. Porque as invasões estrangeiras, elas são divididas em duas. Francesas, primeiramente com a França Antártica, tá? França Antártica no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, em 1555 a 1567, com a expulsão dos franceses, sendo marcadamente importante nas mãos do Eustache de Sá, que era sobrinho do Mendes de Sá, beleza? Que era o governador geral. E também em 1612 no Maranhão, de 1612 a 1615, a França equinocial no Maranhão. Os historiadores vão dizer que é a fundação da cidade de São Luís. Passando esse período, já dentro da União Ibérica, a gente tem a França Antártica, dentro da União Ibérica, e a gente tem também a tentativa de duas invasões. Numa não dá certo, na outra dá. Primeira invasão, em Salvador, 1624, invasão holandesa. Não deu certo, saquearam por ali e foram embora. 1630, alguns anos depois, aí sim, tudo certo, os holandeses invadem e conseguem ficar no nosso território por 24 anos. Muito tempo, um tempo bem interessante. Por que essas invasões holandesas passam a acontecer? Porque a Holanda, que tinha sido uma grande parceira portuguesa no comércio, na distribuição do açúcar, no refino, no transporte, enfim, na economia açucareira, nessa indústria açucareira, acabou sendo colocada de lado a partir da União Ibérica por conta de uma inimizade com a Espanha. Então, quando os portos são fechados aos holandeses, eles acabam invadindo o nosso território. Beleza? Então, 1630 a 1637 é o período de tomada do território, é a chamada resistência. Alguns membros nativos resistindo, a gente não pode dizer que o holandês chegou, invadiu e pronto, não. Teve muita resistência. Dentro da questão da adaptação e do domínio holandês, a figura do Domingos Calabar é muito importante porque ele vai ajudar os holandeses nisso. Vai ser considerado traidor por alguns, mas traidor de quem? Quem ele traiu? Ele traiu um português que escravizou ele também, que oprimiu ele também, então que relação é essa? Ele só ajudou os holandeses, então não dá para dizer traição nesse momento.
Então, a partir de 1637, a gente tem um período de Nassau, lá em Pernambuco, né, 1637 a 1644, o período nassoviano, né, o conde Maurício de Nassau vem para cá, tolerância religiosa, incentivo nos engenhos para a produção de açúcar, empréstimos concedidos, criação da Câmara dos Escabinos, que é uma Câmara Municipal holandesa, vai trazer reforma urbana, vai trazer alguns artistas para cá, como Franz Pouce, Alberto Eckhout, enfim. Muita gente boa vai vir para cá e esse período vai ser conhecido como o auge da dominação holandesa em Pernambuco, 1637 a 1644. A partir de 1644, quando o conde Maurício de Nassau vazou, começa a famosa insurreição pernambucana, ou seja, é o período de fim, né, desse domínio holandês de 10 anos, de 1644 a 1654, a Holanda está sendo colocada para fora aos poucos, um processo paulatino, há um endividamento holandês muito grande, né, a Holanda não consegue mais sustentar aquilo e vai passar a cobrar empréstimos concedidos anteriormente pelo Nassau para os senhores de engenho. Tudo isso vai acabar acelerando o processo que vai culminar na expulsão deles, tem as famosas batalhas de Guararapes e tudo mais. Beleza? Passando isso, a gente também tem que destacar as revoltas coloniais, revoltas separatistas ou nativistas. Primeiro as nativistas, aqui vamos pegar a caneta. Primeiro, nativistas, ou seja, sentimentos nativos, tá bom? A galera da região, um conflito local, que tem alguma relação com a metrópole só no que diz respeito à crítica ao que ela mandou, tá bom? Ou uma situação bem comum também são guerras entre grupos nativos diferentes, beleza? Grupos que estão se estabelecendo como nativos. Por exemplo, Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates, isso é muito interessante. São conflitos nativistas, tá? Além disso, tem a aclamação de Amador Bueno, a revolta de Beckman, Felipe dos Santos ou Vila Rica, que é a revolta da cachaça, a conjuração ao nosso pai. Tudo isso tu encontra aqui no canal. Claro que umas são mais importantes do que as outras, por exemplo, conjuração ao nosso pai quase não cai, né? Na verdade nunca caiu, e revolta do sal também não, enfim. As mais importantes com o conteúdo histórico bem denso são essas, né? Mascate, Emboabas, Beckman, Amador Bueno, Felipe dos Santos e a cachaça também. Beleza? Interessante que todo esse movimento das revoltas nativistas não vai querer romper com a metrópole, nunca esqueça disso. Já as revoltas emancipacionistas, as emancipacionistas ou separatistas vão querer emancipar o nosso território, vão querer transformar algum local, alguma região em independente. Tem o ideal republicano influenciando, o iluminismo influenciando, e aí você destaca a Conferência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, alguns vão citar também a Revolução, a Inconfidência Carioca, na verdade é mais um movimento literário bem enfraquecido, né? O destaque maior são para essas três que eu falei, a Mineira, a Conferência Mineira, Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Beleza? Querem destacar regiões do nosso território de forma independente. Não dá para falar em independência do Brasil, nem Brasil existia naquela época e não se tinha um sentido geral. Eu que vivia, por exemplo, na região sudeste, não olhava para o nordeste e falava, lá, é o nordeste, é o baiano, não, sabe? Ele é brasileiro, não, sabe? Não existia essa relação. Era mais uma relação local. Você é o colono do sul, o colono do norte, o colono que vive no Rio de Janeiro, enfim. É uma relação distante do que se tem hoje, então por isso a gente não pode falar em sentido de Brasil naquele momento. Show de bola? Além das revoltas, dessas revoltas importantes, a gente também tem a questão dos tratados de limites. Que tratados de limites são esses? São os tratados que vão estabelecer a atual fronteira, o atual limite do Brasil. Você tem destaque para 1681, o Tratado de Lisboa. Basicamente são entre portugueses e espanhóis para a região do sul do Brasil. Mas algum deles, o Tratado de Utrecht I, vai falar sobre a relação entre franceses e portugueses no que diz respeito à divisão entre o território brasileiro e a Guiana Francesa lá no norte. Tem um vídeo meu aqui também bem importante, interessante sobre isso. Esses tratados costumam cair, então você fica de olho, principalmente o Tratado de Madrid, que é muito importante, muito famoso, muito recomendado por todos os professores de história, porque ele vai estabelecer o princípio do tipos etapos deity, é aquele famoso do a terra é de quem ocupou. Então, se a terra é de quem ocupou, o Portugal vai acabar expandindo essa América portuguesa para muitos outros locais. Beleza? Show de bola? Segundo reinado,
o segundo reinado cai bastante, a gente falando de estrutura política, liberais contra conservadores, a gente vai falar muito sobre parlamentarismo às avessas, vão cobrar também uma estrutura política onde a participação popular é reduzida, tá bom? E também a estrutura econômica é baseada na questão do café como o nosso grande produto de exportação, o Brasil do café, e também vamos falar sobre o surto industrial. A gente vai ver o surto industrial como um momento bem importante da história do segundo reinado, com o Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, o cara que construiu ferrovia, enfim, iluminou o Rio de Janeiro, emprestou dinheiro para Dom Pedro, o cara que tinha uma fortuna gigantesca, dono de muita coisa, reergueu o Banco do Brasil, por exemplo, depois da falência lá no primeiro reinado, ele era um cara muito importante. Economicamente, o Brasil vai estar alinhado dessa forma, claro, sentido de exportação e tudo mais, principalmente o café tendo um foco crucial no Vale do Paraíba, região de São Paulo e Rio de Janeiro, depois o Oeste Paulista, região ali de São Paulo. Interessante disso tudo é que na questão social a prova também é exigente. Questão social fala sobre pessoas, sobre como a sociedade se organizava, e a gente não pode esquecer a questão da escravidão, tá, gente? Escravidão crucial. E para falar de escravidão, para falar de segundo reinado, a gente não pode esquecer que existiu um conflito, que foi o maior conflito armado da América do Sul, chamado Guerra do Paraguai, 1864 e 1870. E por quê? Eu falo questão social com a escravidão e boto a Guerra do Paraguai no meio. Porque a Guerra do Paraguai caiu em alguns momentos na história da prova da seguinte forma, cobrando questões relativas à contradição entre o negro que lutou pelo Brasil na Guerra do Paraguai e o negro que não era bem tratado por esse mesmo império que ele lutou. Estão entendendo? Ou seja, essa Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, vai acabar o quê? Vai acabar sendo crucial para que o império esteja indo ao chão. O império vai para a lona depois da Guerra do Paraguai. Então a gente diz que antes da Guerra do Paraguai o império está no auge, tranquilão. Guerra do Paraguai é um divisor de águas, eu adoro essa expressão. Divisor de águas. Que maravilha. Então, e do outro lado, depois da Guerra do Paraguai é só crise para o segundo reinado, é o movimento abolicionista crescendo, o movimento republicano ganhando força, apesar de ideologicamente ainda ser fraco e não ter sido o principal ponto para ser derrubado do Império. O Império só cai, galera, a República só é instaurada porque o Império não tem mais condições de se manter. Essa é a grande verdade, beleza? O golpe da República só vem retirando forçadamente Dom Pedro II do poder, né? Porque não há condições de se manter esse império. O império que vai empurrar com a barriga várias questões depois da Guerra do Paraguai. Principal questão é a questão da escravidão, que quer empurrar com a barriga, meio que tentar enrolar aquele movimento abolicionista que já estava no auge, já estava explodindo. E que movimento abolicionista? 1871, a primeira lei para enrolar é a lei do ventre livre. Olha só a grande lei do ventre livre, né? Filhos de escravos nascidos a partir dessa data estão livres. Só que vai ter uma relação de dependência muito grande ainda com o dono daquele pai, né? Então, olha só, você muda sem mudar quase nada. Então, 1885 tem a lei do sexagenário, 60 anos você está livre, mas quem chegava aos 60, ainda mais sendo escravo, muda sem mudar quase nada. 1881 tem uma lei importante também chamada Lei Saraiva, não está ligada muito à questão da escravidão, mas está ligada à questão social também, porque essa lei vai dizer que é necessária a alfabetização para que se possa votar. Olha que interessante. Analfabeto não vota. E aí você exclui grande parte da população, mais ainda. Beleza? Ainda falando um pouco sobre leis durante o segundo reinado, leis abolicionistas. A gente fala sobre a lei Eusébio de Queiroz de 1850, a lei que vai acabar com o tráfico de escravos. 1845, lei Bill Aberdeen, é uma lei inglesa, parlamento inglês, vai permitir os ingleses aprisionar navios negreiros. 1831, ainda no período regencial, a Lei Feijó, que ficou para a história como a lei para inglês ver, não saiu do papel, era uma lei que ia acabar com o tráfico, mas ó, ninguém ligou, vista grossa. Tem alguma lei mesmo? Ué, tem escravo entrando aqui ainda e não estou vendo. Sabe como é que funciona? As coisas no Brasil eu acho que um pouco são assim ainda. 1850 a gente tem também a Lei de Terras, vai ser outro fator crucial socialmente, vai excluir a posse de terras para quem não tinha condições de comprá-las. Beleza? A cessão de terra vai ficar muito difícil. Isso é um baque muito grande para tentar frear essa chegada do imigrante, que já estava sendo o quê? O substituto da mão de obra escrava em algumas fazendas, principalmente a partir da proposta do Vergueiro, em 1840, lá em São Paulo, né?
essa proposta importante de substituir a mão de obra escrava pela mão de obra estrangeira dos imigrantes, mas o imigrante ele vem para também ficar sem direito, lei de terra está aí. E também para o escravo que está sendo liberto, não sem nada, sem direito, foram jogados ao leão. Essa é a grande verdade. Beleza? Então, a Guerra do Paraguai você pode lembrar, né, o domínio do Duque de Caxias, que naquela época era marquês, virou Duque depois da guerra. O Brasil vai passar um perrengue muito grande nos primeiros anos do conflito, depois vai ficar indo atrás do, que nem caça ao rato, indo atrás de Solano Lopes, depois de tomar a Assunção, e ele vai morrer, Solano Lopes, presidente do Paraguai, em 1870, na Batalha de Cerro Corá, com o Conde D na liderança das tropas. 3 momentos importantes: Bartolomeu Mitre, a primeira liderança do Bartolomeu Mitre, logo em seguida a liderança do Duque de Caxias, naquela época Marquês de Caxias, como eu falei, e depois o Conde D, depois de 1869. Galera, importante aqui, 1945 a 1964 é o período da República Democrática, tá? República, o pessoal diz que é República Democrática Populista. Eu não gosto muito desse termo populista, mas em alguns livros aparece, inclusive no edital. De 45 a 64 a gente vive um hiato democrático entre 2 ditadores. 37 a 45 é de Vargas, 64 a 85 é a militar. Então, esse hiato democrático a gente tem destaque para Dutra, Vargas, JK, Jânio e Jango. Os Café Filho não botei porque era vice do Vargas, nem vai citar. Dutra, ele vai acabar assumindo depois que o Vargas suicidou-se. Dutra, plano de saúde, alimentação, transporte, energia, um plano importante. O Dutra vai ser conhecido como o cara que vai abrir o nosso mercado, vai pegar muito capital estrangeiro e vai, inclusive, acabar aumentando a nossa dívida externa. Cara pouco estudado, mas que cai no colégio naval. Vargas, 51 a 54, ele volta nos braços do povo. Campanha Petróleo é Nosso, nacionalização. 1953, Petrobras é criada, mas ele vai acabar se envolvendo num sistema, vai acabar tendo seu nome envolvido num atentado chamado Atentado da Rua Toneleiros. Você já ouviu falar que vai acabar matando o Major Rubem Vaz da Aeronáutica? E tá lá, era para matar o Carlos Lacerda, mas os caras erraram, tiro, pum, mataram o Major. E aí, meus amigos, a galera vai contra o Vargas o tempo todo e o Vargas vai acabar tendo como sair de se suicidar. Tá? Claro, a UDN sempre teve um espírito golpista nesse momento, considerada a extrema-direita no Brasil nesse momento, e vai tentar tirar o Vargas a todo custo, e ele só sai de lá morto. É isso que ele promete, é isso que ele faz. JK chegou ao poder, depois, quando Vargas morre em 54, vai ter um governo de passagem com o vice dele, que é o Café Filho, e o Café Filho já estava meio que sendo comprado por setores militares golpistas para que o golpe fosse implementado, só que aí surge a figura do Marechal Teixeira Lott, e o Teixeira Lott vai lá e acabou, não tem essa parada, tira o Café Filho, bota o Nereu Gomes e pá, garante o VAR, garante o JK na eleição. A galera dizia que o JK não poderia assumir porque o JK ele tinha vencido por pouca diferença de votos, não era a maioria absoluta, né? Queriam barrar o JK assume graças a essa manobra do Lott. Bom, plano de metas, são várias metas, mais de 30 metas na saúde, na educação, no transporte, na energia, na industrialização. Olha, transporte, energia, industrialização, show de bola. Né? Transporte rodoviário, principalmente, abriu um monte de rodovia. Tá? Não confunda, não foi ele que falou que governar ia abrir estrada, quem falou foi o Washington Luiz, lá na Primeira República. Mas ele também é um cara conhecido, 50 anos em 5, vamos fazer o Brasil avançar, nacional desenvolvimentismo. Nesse momento, galera, 2 grandes modelos econômicos. Esse período aqui é bem marcado para isso. Um modelo chamado de liberalismo econômico, que os opositores vão chamar de entreguismo, e outro movimento chamado de nacionalismo econômico. Né? Dutra é representante do liberalismo exacerbado, forçado. Vargas é representante do nacionalismo forte. JK, ele está no meio termo. Ele, ao mesmo tempo que pega dinheiro estrangeiro, ele quer desenvolver o país. Isso é bem importante, bem interessante. Claro, nossa dívida externa aumenta, a gente tem a construção de Brasília, que vai ser polêmico, muita gente vai dizer que para que Brasília, que não sei o quê, mas ele em 1960 deixa lá Brasília, não cumpre as metas na área social, mas na área industrial, na área de transporte, na área de energia, ele consegue cumprir essas metas, beleza? Jânio tem um governo de um pouco mais de 7 meses, um governo muito conturbado, ele vai proibir um monte de coisa, vai tentar se posicionar de forma bilateral, né? Vai tentar, no meio da Guerra Fria, estar com os Estados Unidos e estar com a União Soviética. Só que, cara, o Brasil está alinhado com os Estados Unidos há muito tempo, né? Basicamente desde que o Vargas escolheu estar ao lado dos aliados. Então, problema clássico nesse momento. Show?
Jânio vai acabar saindo, né? Ele vai proibir muita coisa, vai proibir bebida alcoólica em dia de semana, biquíni na praia, lança perfume em baile de carnaval, vai proibir jogos de azar, enfim. Esse é o grande Jânio Quadros. Jânio Quadros extremamente caricaturado. Sai, o vice dele era o Jango. O Jânio Quadros renunciou. Muita gente vai dizer que ele renunciou com tentativa golpista, porque ele queria que o Congresso dissesse não para a renúncia dele, para ele poder fechar o Congresso. Porque o Jango, o vice dele, estava na China comunista. E aí foi o quê? Voltou às pressas para assumir. Tem um grande debate. Aí o Brizola vai lançar uma campanha muito importante, né? É aquela cadeia da legalidade, né? Para garantir que o Brizola, lá no Rio Grande do Sul, ele vai lançar essa cadeia da legalidade para garantir que o Jango ele tem que assumir. Vamos lá, Jango, vamos nessa. E aí o Jango ele assume o poder, mas de forma parlamentarista. O presidencialismo é esquecido, vamos ao parlamentarismo, reduzindo o poder do Jango. O Jango colocava medo em muita gente, porque ele era considerado progressista demais, esquerdista demais, né? O cara que tinha trabalhado com Getúlio Vargas, por exemplo, então foi ministro do Vargas, então pá. O Jango lá era o eterno vice-presidente, foi vice-presidente do JK, foi vice-presidente do Jânio e agora virou presidente em 1961. Em 63 ele consegue um plebiscito e muda a situação, o Brasil deixa de estar no parlamentarismo e vai para o presidencialismo, e aí, quando ele chega ao poder de forma legal, presidencialista, ele vai tentar fazer reformas chamadas o plano trienal e as reformas de base. Plano trienal e reforma de base, vão tentar agir no campo com a reforma agrária, trabalhando com terras devolutas. Também vai estabelecer as questões ligadas ao aumento de impostos aos mais ricos e tudo mais, aumento do salário dos trabalhadores, tudo isso vai ser boicotado pela oposição e ele vai ser retirado do poder com um golpe civil-militar em 1964, na madrugada do dia 1º. Entra para a história como o dia 31 de março, mas é na madrugada do dia 1º de abril de 1964, o Jango está fora e o Brasil agora é comandado por uma ditadura chefiada por líderes militares. Beleza? Show de bola? E esse assunto, a ditadura militar, esse regime militar, ele é muito lembrado também em provas, galera, é uma coisa recente. Muito lembrado em provas, principalmente a questão econômica. Então você vai lembrar do TAEG, o Banco Central, o Banco Nacional da Habitação, que é o BNH, né? O Bacen é o Banco Central, o Conselho Monetário, enfim, algumas criações como o Fundo de Garantia, tudo que a ditadura fez de bom, a galera lembra e vai colocar. Ponte no Niterói, Transamazônica, integração, relação com a Sudã, né? O Plano Nacional de Integração com a Amazônia, enfim, tudo isso vai ser lembrado por essas bancas de concursos militares como algo efetivo que pode cair, então você tem que estar ligado, beleza? O milagre econômico, aquela década ali, aquele movimento até 73, usina de Itaipu, grande usina de Itaipu, um marco no milagre econômico, então isso é importante lembrar, o Brasil que virou referência na economia do mundo, foi parar no top 10, subiu o PIB, a ideia era subir o bolo para depois distribuir, só que o bolo subiu e não distribuiu, beleza? A gente acabou chegando em 1985 com uma inflação alta, com um problema com a dívida externa, e aí a gente vai ver desdobramento de vários planos, plano cruzado 1, cruzado 2, é o plano Collor 1, Collor 2, é o plano Bresser antes, o plano Verão também, para tentar segurar a inflação, segurar esse problema econômico do Brasil que vem já de um histórico de irresponsabilidade. E aí, em 1991, vai ocorrer o impeachment do Collor, 91 para 92, ele sai, de fato, entra o Itamar Franco, e o Itamar Franco acaba realizando o famoso Plano Real. Beleza? Vamos nessa, galera. Isso cai também, essa famosa Nova República. Cai também, principalmente questão econômica. Então, de 64 para cá, muita questão econômica é importante você lembrar. Beleza? Era Vargas, leis trabalhistas, repressão, política a partir do Estado Novo, DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, DASP, né? Departamento de Administração Social do Serviço Público. A gente tem também uma questão da repressão ligada a dois grupos antagônicos, a ANL e a AIB. Um grupo ANL comunista, outro AIB fascista, então esses grupos iam entrar em confronto o tempo inteiro. E, além de tudo, leis trabalhistas cruciais. Ele vai fazer a CLT em 1943, que na verdade o que é a CLT, galera? A CLT é um conglomerado de leis que antes só serviam para pequenas exceções na sociedade
ele dá para tudo quanto é trabalhador urbano e isso faz com que ele cresça e cresça bastante. Beleza? Economia brasileira pautada também no café, também na questão da indústria de base. Ele vai criar a Vale do Doce, vai criar o Instituto do Café, Instituto do Álcool, a Alcalis também, que atuava na região dos lagos, enfim, grande e importante era Vargas na nossa história, mas com uma ditadura no final. Primeira República, 1889-1930, revoltas cruciais da Primeira República, né? Temos lá Contestado, Canudos, Juazeiro, o Cangaço, aí você tem as urbanas, né? São Jurários, tem as urbanas, Vacina, movimento tenentista, Chibata, enfim, movimentos bem importantes que vão acabar falando um pouco de como era instável essa relação. Greve de 17, uma greve muito importante da indústria têxtil, começa a indústria têxtil de São Paulo e se desdobra para outras áreas, e é bem interessante. Início ali da industrialização, o Brasil caminhando com uma industrialização, né? Enfim. Politicamente, a gente lembra da política dos governadores, um revezamento clássico, São Paulo, Minas, São Paulo tendo muito poder, mais do que Minas Gerais, mas em detrimento de outras oligarquias. Então tem a política dos coronéis, a política dos governadores ajuda nessa política dos coronéis, e aí você tem lá figuras importantes nos seus estados e municípios, beleza? A economia brasileira concentrada nas mãos dos cafeicultores, trabalhando basicamente para os cafeicultores, aí, o café era a nossa grande base, mas a gente não pode esquecer que ali próximo de 1910 a gente tem o surto da borracha lá na Amazônia, não esqueça disso, beleza? Grande economia do Brasil baseada no café, tanto é que o convênio de Taubaté em 1916 vai dar um estímulo a esse café, beleza? Show de bola, né, galera? Esse é o top 5, tá? Estudou por aqui, tu já vai estar bem para acertar um número alto na prova. Quem sabe um gabarito vem. Que sorte, galera. Vamos estudar, mandar ver, tá bom? Um abraço a todo mundo que vai fazer essa prova. Vão com calma, muita paciência e estamos juntos. Valeu, galera.